Salmos, textos de muitos séculos. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. A Bíblia é uma coleção de livros, digamos, uma biblioteca. Dentro dessa coleção de livros existe o livro de Salmos, que é por sua vez uma coleção de 150 poemas. Os textos que se agrupam no livro de Salmos foram redigidos ao longo de séculos, atravessando várias fases da cultura dos israelitas e judeus. Vamos analisar os textos de Salmos segundo a sua ligação às seguintes épocas. Época cananita, século XI até ao século IX antes da Era Comum. Yahvé é descrito como os deuses do panteão de Canaã, os antigos fenícios. Época assíria, século IX até século VII antes da Era Comum. Yahvé monta um querubim, figura da mitologia assíria. Época nacionalista, século VII antes da Era Comum. Yahvé é um deus da guerra. Época Babilónia, século VII até século VI antes da Era Comum. Yahvé é Marduk. Época Persa, século VI até o século IV antes da Era Comum. Yahvé é Ahura Mazda, Deus universal. Seguindo a tradição cananita, da qual o judaísmo emergiu em primeiro lugar, Deus é descrito com características muito semelhantes aos deuses Baal, deus das tempestades e montanhas, e El Elyon, o Altíssimo. Os hebreus, judeus e israelitas, começam a diferenciar-se dos cananitas, restantes habitantes de Canaã, de onde se originaram os fenícios também, mas continuam a partilhar da mesma cultura durante séculos. Nos textos atuais, ainda se consegue ver que foram resultado de adaptações de textos onde figuram Baal e El Elyon como duas figuras distintas. O nome Baal foi substituído por Yahvé, mas Elyon ficou em muitos dos salmos. Afinal, era preferível que Yahvé ficasse equiparado a Elyon, o pai dos deuses, do que a Baal, deus importante, mas subalterno. Salmos 7. Eu louvarei a Yahvé, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Yahvé Elyon. Salmo 18. Yahvé trovejou nos céus, Elyon levantou sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Salmo 29. Aqui Yahvé é retratado como um Deus ligado aos territórios do Líbano, terra dos cananeus. Salmo 47. Aplaudi com as mãos, todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Porque Yahvé Elyon é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Salmo 82. Elohim, deuses, estão na Assembleia de El, traduzido como poderosos. Julga no meio dos Elohim. Eu disse, vós sois Elohim, e vós outros sois todos filhos de Elyon. Salmo 83. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu turvelinho, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Yahvé, és o Elyon sobre toda a terra. Salmo 89. Pois quem no firmamento se iguala a Yahvé? Quem dentre os filhos de El é semelhante a Yahvé? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo de Elyon, à sombra de Shaddai, Todo-Poderoso, ou literalmente a montanha, descansará. Direi de Yahvé, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque tu, ó Yahvé, és o meu refúgio, o Elyon é a tua habitação. Os assírios dominaram a região de Israel desde o século IX antes da Era Comum. Mais tarde acabaram por extinguir o reino de Israel, poupando o reino de Judá. Acabaram por influenciar a história dos israelitas e dos judeus durante quase 2 séculos. O Salmo 18, que apresenta a influência cananita na sua origem, acrescenta um elemento da mitologia assíria, o querubim. Para voar, Deus necessita de recorrer a um quadrúpede alado. Salmo 18. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento.
Na Assíria, o querubim era representado como uma figura alada de corpo de animal quadrúpede, cabeça humana com chifres. Os três pares de chifres dão um estatuto elevado ao querubim aqui representado. Os querubins, no tempo do cristianismo, passaram a ser representados como anjos, figuras antropomórficas aladas, muitas vezes com o aspecto de uma criança com asas. Mas os anjos só foram introduzidos na cultura judaica muito mais tarde com o zoroastrismo persa. Para além disso, é difícil imaginar Yahvé montado num anjinho com asas. Terá havido uma época mais militarizada dos judeus, em que Yahvé figurou como Deus da guerra, Yahvé Sabaoth, Jeová dos exércitos. Um cenário de crescente nacionalismo terá surgido quando Josias, rei de Judá, aproveitando o enfraquecimento do Império Assírio, iniciou uma campanha de expansão dos seus territórios. O nacionalismo é geralmente acompanhado de fervor bélico, favorecendo o surgimento de divindades militares. Salmo 24. Quem é esse Rei da Glória? Yahvé dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 48. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade de Yahvé dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. Salmo 80. Yahvé, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Restaura-nos, ó Yahvé, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Salmo 84. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Yahvé dos exércitos, meu Rei e meu Deus. No período do exílio babilônico, Yahvé é equiparado a Marduk. Recordemos que Marduk, o deus principal dos babilônios, derrotou Tiamat, o monstro dos mares, para depois criar o mundo. Marduk conseguiu domar o oceano. Salmo 65. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Salmo 74. Mas tu, ó Elohim, és o meu rei desde a antiguidade. Trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder. Quebraste as cabeças das serpentes das águas. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos. Secaste rios impetuosos. O dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Salmo 89. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Salmo 93. Yahvé reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se Yahvé, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Yahvé, as águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso que os trondos das águas impetuosas, mais poderoso que as ondas do mar, é Yahvé nas alturas. No período do domínio persa, os judeus ganham autonomia religiosa, mas adaptam alguns dos seus versos existentes à iconografia da Ahura Mazda, habitualmente retratado como uma figura antropomórfica com asas e penugem. Deus já não necessita de montar um querubim para voar, pois já tem as suas próprias asas. Também passa a haver referência a anjos, Malak, figuras também antropomórficas com asas. Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Porque tu, ó Yahvé, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 103. Bendizei a Yahvé, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Salmo 104. Faz dos ventos os seus mensageiros, Malaquim, anjos, dos seus ministros um fogo abrasador. Salmo 148. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos.
Para os persas zoroastrianos, Ahura Mazda é o único Deus universal. Depois do contacto de séculos com as superpotências, os judeus acreditam, nesta época, que Yahvé é Ahura Mazda, é Marduk, o Deus dos exércitos, o Altíssimo, etc.